Antes de mais, epá, muito obrigado por terem aceitado o meu convite para esta conversa. Vamos aqui ter uma conversa que será seguramente muito interessante para nós os três e ainda mais para aqueles que nos possam ouvir. E começando já, eu perguntava uma coisa ao Murta. Murta, o que é que neste mês, que já passamos um mês em confinamento, o que é que alterou no teu dia-a-dia enquanto pessoa, enquanto indivíduo, quer em relação ao teu dia-a-dia profissional, quer à forma como tu podes ou não ver a tua vida e o mundo igual ou diferente? Antes de mais nada mudou, tu usaste a palavra confinamento, estamos todos confinados às nossas casas, mudou a utilização do carro, mudou o facto de não passar grande parte do meu dia no carro, o que acontecia vulgarmente anteriormente e que não aconteceu seguramente nos últimos 30 dias. Mudou antes de mais nada uma perspectiva que eu acho que é relevante. Nós tínhamos uma sensação de superpotência de desenvolvimento do homem, a tal ponto que há uns anos o professor Harari escreveu um livro chamado Homo Deus, depois de ter escrito o Homo Sapiens, em que colocava o homem no centro do mundo, ao ponto de lhe chamar Homo Deus. Eu lembro-me que não gostei particularmente do livro, em particular dos últimos capítulos, mas não pude deixar de pensar que ele tinha razão. Desde logo pelo pretenciosismo do homem em face ao mundo. Eu acho que estes 30 dias nos condenaram à nossa insignificância e à nossa fragilidade e demonstraram cabalmente, por causa de um vírus, de uma coisa pequenina, que supostamente não tem sequer proporções comparáveis connosco, mas que de alguma maneira não só marcou a agenda total e completamente do mundo, como nos obrigou de forma inapelável a alterar os nossos hábitos para protegermos os outros e para nos protegermos a nós próprios. Foi isto que mudou. Murta, já antes de passar ao Renato, queria uma pergunta que te fazia, até porque a Patena tem tido um posicionamento muito interessante, que eu conheço, e gostava de perguntar não só em relação a esse posicionamento, e se esta crise veio reforçar aquilo que era a tua ideia sobre a tua atividade, ou veio de alguma forma alterá-la, e se isso também altera, no curto ou no médio, num prazo, aquilo que é o posicionamento da Patena. Se ela veio fazer alguma coisa, foi reforçar, para as pessoas que conhecem menos bem a Patena. Portanto, a Patena é uma sociedade de capital de risco que investe em ventures e desde há 4, 5 anos esta parte, eu tenho uma ideia muito forte, é pessoal, mas também é partilhada pela equipa, de que a maior oportunidade de investimento nos próximos anos, ou uma das mais oportunidades, pelo menos, é seguramente a oportunidade da transformação da medicina e do setor farmacêutico por via do digital. Se quiserem, um espaço de interseção entre medicina, farma e digital. Eu já tinha esse conceito particularmente claro na minha cabeça. Os últimos dias só comprovaram isso mesmo. Não podemos combater, usando uma palavra que me é cara. Eu comecei a minha vida académica a trabalhar em problemas combinatórios, NP completos, em problemas de explosão combinatorial, que geram naturalmente exponenciais em função da ordem de grandeza do problema. Nós não podemos combater problemas exponenciais com meios lineares. Não funciona, como tem sido provado por estes dias em que a gente não tenta fazer outra coisa senão aplicar um logaritmo, uma curva exponencial para achatar. Se eu já tinha essa convicção, mais convicto fiquei. Toca à Patena, o nosso portfólio teve empresas muito bem impactadas. Fiz uma exit neste processo, em dias, justamente uma empresa médica na área respiratória, que obviamente teve um boom, literalmente, e fiz uma exit nesse processo. Era uma exit que já estava planeada, mas simplesmente aconteceu porque o volume de compras da China, incidentes sobre essa empresa, de um momento para o outro, transformou-se num número louco.
Da mesma maneira que tenho problemas, tenho empresas que têm vento por trás, também tenho empresas com seríssimos ventos pela frente, com quedas expressivas de vendas, da ordem dos 70%. Uma das melhores empresas, se não mesmo a melhor empresa do meu portfólio, uma empresa que tinha um CAGR de 120% em 5 anos consecutivos, de um momento para o outro teve uma queda de vendas de 72%, isto com 1 milhão de clientes no mundo todo, ok? O que quer dizer que este efeito não é local, é mundial, ok? E basicamente, obviamente, isso nos obriga a aplicar a maior lateralidade possível em face de circunstâncias que de um momento para o outro são adversas com uma diferença de dias. Portanto, tens um mix de situações muito diverso, poucas empresas moderadamente impactadas, algumas empresas muito bem impactadas, outras empresas muito mal impactadas muito negativamente e portanto, tu tens de gerir justamente este conjunto de circunstâncias, tal como todos os outros operadores, estou certo, que o estão a fazer. Renato, pegando antes até de fazer a pergunta, só um comentário de algo que me disse muito engraçado. Eu estava, recentemente, vi um dos episódios da Casa de Papel, em que dizia, o narrador dizia, não há maior medo, era algo assim do género, não há maior medo do que temermos o que não vemos. E nós neste momento estamos um bocadinho assim. Eu hoje de manhã saí muito cedo para dar uma caminhada e estava completamente sozinho, sem ninguém, e estava a olhar e estava a pensar assim, está tudo seguro, está tudo bem, está tudo perfeito. E ao mesmo tempo há uma sensação de que há alguma coisa que nós não vemos que parece estar permanentemente próxima de nos afetar. Exatamente. É interessantíssimo, eu pegando um bocadinho neste, Renato, que também te fazia esta pergunta, o que é que alterou no teu dia-a-dia, e também pegando aquilo que o Murta dizia, no fundo, dos vencedores e dos vencidos das crises, que acontece sempre, na tua atividade, eu imagino que também agora, provavelmente, a atividade será bastante, até por aquilo, e aproveitar para te pedir também o que é que fazes. Sim, olha, obrigado, Ricardo. A nível pessoal, já agora tenho 3 filhos, teenagers, estou em casa, portanto, é uma fase difícil também para eles, porque com a energia toda que têm, terem que estar confinados a estarem em casa, não é fácil. Relativamente aos meus pais, que também já têm uma idade avançada, já há cerca de 2 meses que não vou à casa deles, porque andei por muitos aeroportos, voei muito desde o ano passado até 5 de março, foi a última viagem que fiz, e comecei a perceber realmente que alguma coisa não muito boa ia acontecer. Comecei a ver muitos aeroportos a ficarem vazios, muita gente de máscaras em todo lado. Daí que nós, na Ibankit, decidimos rapidamente ativar um plano de teletrabalho. Foi muito importante. Antes disso até, na Ibankit, e falo agora também a nível profissional, ativamos kits para quem tinha que viajar ainda em fevereiro, que era importante, e cada vez mais o teletrabalho. Como nós trabalhamos muito com bancos, e nós trabalhamos na área digital de bancos, estamos a conseguir fechar negócios porque rapidamente os bancos precisam de acelerar aquilo que nós chamamos de transformação digital. Portanto, as plataformas digitais dos nossos clientes está a acelerar. Eles tiveram algumas dificuldades, nossos clientes, adaptarem-se, porque não é fácil mudar um banco para casa. É mais fácil mudar uma empresa como a nossa do que um banco inteiro, ou parte de um banco. Mas as plataformas digitais estão cada vez mais a acelerar nos nossos clientes. Outra questão que eu queria dizer, que eu acho que era importante, nesta primeira pergunta que o Ricardo me colocou, é que há uma solidariedade internacional, que isto é um problema global. Nós temos clientes em todo o mundo, desde o Kuwait ao Canadá, Estados Unidos, Londres, Suíça, etc. E este é um problema que é de todos. Portanto, em todo lado, estamos todos a viver o mesmo. Portanto, é um problema global. Portanto, acho que é preciso realmente termos cuidado, mas gradualmente eu penso que vai haver uma retoma a partir do momento em que se consiga ter mais confiança, como o Ricardo dizia. Renato, eu também pegando isto que estavas a dizer, só uma questão que te colocava. Nos últimos anos recentes, nós permanentemente ouvíamos falar do ataque que as fintechs faziam aos bancos, no fundo, das novas empresas, novas fintech,
e muitas vezes eu falava até com amigos meus que trabalham em bancos e alguns até com lugares interessantes, e a sensação, e nisso o Renato tens um conhecimento muito mais próximo, que estás com eles todos os dias, era aquela sensação de alguém que diz assim, sim, é verdade, mas... E parecia que havia sempre um mas que fazia com que isto é uma coisa que eu, por enquanto, não tenho que preocupar. Neste momento caiu-lhes o mundo em cima, para o mal e se calhar para o bem, ou seja, se calhar vão ter que, não só ao mesmo tempo que se preocupam, provavelmente, porque isto é uma pergunta que faço, provavelmente vão se tornar mais competitivos em relação até muitas das empresas que nasceram digitais. Perfeitamente de acordo, Ricardo. A banca e os bancos, chamados, se quiserem, mais tradicionais, vão ter que acelerar o processo de venda de produtos financeiros para particulares e para as empresas de uma forma bastante mais digital do que faziam no passado. E isso obriga-os claramente a terem não só parcerias com as fintechs que estão a aparecer, que estão muito mais à frente, a terem plataformas, como é o caso da nossa plataforma eBankit, para acelerar o processo. Eles não podem estar à espera mais 2 anos a criar uma nova arquitetura tecnológica, porque 2 anos é muito tempo, então eles têm que comprar produtos como o nosso e têm que, no fundo, agilizar, e nós, por exemplo, cá em Portugal trabalhamos com alguns bancos, agilizar o processo de venda no digital, venda de produtos. Aquilo que o Ricardo precisa hoje, aquilo que eu preciso, se eu compro uma viagem ou se eu compro, ou faço uma reserva de um hotel completamente de forma digital, eu tenho que conseguir ter um crédito de habitação, um crédito pessoal, um crédito automóvel, completamente digital. E é isso o grande desafio da banca nos próximos tempos, acelerar a transformação digital. Muito bem. António, eu lembro-me que em tempo ouvi uma das tuas excelentes palestras, já ouvi muitas, e uma das coisas que eu penso que te preocupa, a mim preocupa-me há muito tempo, e já me preocupava há muito tempo, e neste momento, sou-te sincera, talvez das coisas que mais me preocupam em relação ao pós-Covid, que é a forma como, mais do que os governos, como nós todos, quase pedimos aos governos para que nos vigiem, para que nos condicionem, para que nos retirem liberdades, direitos e garantias. E fazemos com uma falsa sensação, isto na minha opinião, de segurança, às vezes com uma sensação de segurança, no curto prazo, em algumas destas coisas são de segurança, mas como é que nós vamos ficar depois disto? O que é que vai mudar? O que é que achas que vai acontecer naquilo que é a nossa vida coletiva? Antes de mais nada, a pessoa que se está a exprimir é uma pessoa de centro-direita, portanto, desde logo uma pessoa que acredita no capitalismo com valores, não no capitalismo selvagem, não sou um libertário, faço esta declaração para que se compreenda o que vou dizer. Acho que vamos assistir a um período de forte intervenção estatal, absolutamente necessária, devo dizer, para garantir que mitigamos os efeitos de uma depressão que vai ser mais ou menos profunda, mas será certamente muito profunda na economia mundial. Este fim de semana lia um texto da Julius Baer, do gestor de fortunas suíço, que dizia que, por exemplo, na Europa, os números da recessão andarão à volta de menos 11 a menos 21, dependendo dos países. Menos 11 a menos 21 são números muito grandes, ok? Acredito que uma parte disto se pode recuperar rapidamente, mas acredito que a outra parte não será recuperada rapidamente e poderá demorar bastante tempo a recuperar, porque implicará uma confiança que foi necessariamente abalada, ok? Desse ponto de vista, portanto, quando falo de confiança, estou a falar de uma confiança de entrar num cruzeiro. Portanto, quem quer que entrasse num cruzeiro, estou a extremar a imagem pela simples razão de que eu acho que antes desta crise ninguém que entrasse num cruzeiro se sentiria exposto, porque desde logo, para todos os efeitos, os barcos dos cruzeiros são verdadeiros hotéis flutuantes, enormes, colossais, e um tipo pensaria que estava absolutamente protegido, com todos os meios a bordo necessários e mais alguns. Ninguém pensaria estar exposto, porque por definição confinado, e se exposto, obviamente isso podia ser
perigoso para si próprio e para os seus e para aqueles que o rodeavam. Eu não acredito que essa recuperação seja rápida, acho que vai demorar tempo. Acho porém que faço parte dos tecnólogos, eu sou um tecnólogo que há muito tempo que reclama e pede que os reguladores atuem no domínio tecnológico. E atuem porque desde logo o domínio tecnológico tem sido demasiado desintervencionado, do meu ponto de vista. E eu explico porquê. A concentração de riqueza em 8 empresas, 10 empresas tecnológicas do mundo está a ser de tal ordem nos últimos anos que corrói as próprias bases do capitalismo. O capitalismo precisa de concorrência. O capitalismo não funciona como sistema se não houver concorrência. A distribuição do rendimento é de tal maneira desproporcionada que não funciona. Não funciona para a sociedade. E nós não temos de ver o sistema capitalista como um meio que é para servir as pessoas. O melhor meio que se descobriu até hoje. Não se descobriu outro melhor. Portanto, quando digo isto porque não consigo aceitar coisas como aquelas que se passaram com a Temenos, não consigo aceitar coisas como aquelas que se passaram com a Cambridge Analytica e que só se passaram porque não havia regras e multas e literalmente, digamos, intervenções reguladoras pesadas que evitassem, por efeito de dissuasão, que pessoas com menos valores do que aqueles que seriam desejáveis justamente fizessem o que fizeram. Ora bem, eu não estou aqui a falar do mercado de digital marketing. Isso preocupa-me QB, mas já me preocupa muito, por exemplo, o efeito de corrosão que o mercado de digital marketing tem produzido sobre o jornalismo, que é o quarto poder, e que é o único poder que nós sabemos que equilibra a democracia. Quando, para todos os efeitos, estão em causa as bases de sustentação da democracia e a crença na própria democracia, isso é grave. Isso não é uma coisa leve. Portanto, eu sou daqueles tecnólogos que acha que já há algum tempo, por exemplo, em domínios que afetam a democracia, a saúde e o setor financeiro, porque justamente é um setor especial, alavancado e, portanto, fortemente dependente da confiança dos cidadãos no setor, já há muito tempo, nestes 3 setores, a propriedade dos dados devia ser exclusivamente das pessoas, e não de outra entidade qualquer. Se devia ter legislado sobre este domínio para evitar coisas como aquelas que têm acontecido e que aconteceram antes destes eventos, digamos, biológicos ou de saúde pública, e que determinam que eu não acho nenhum conflito irresolúvel entre a minha crença de centro-direita e justamente a necessidade de reguladores informados, equilibrados e que sobretudo respeitem as bases de valores da sociedade. António, tu acabaste de fazer uma afirmação que é uma afirmação que é típica do sistema liberal, ou seja, que é uma coisa que muitas vezes é mal interpretada. Eu sou liberal e ser liberal não é ser por um mercado desregulado. Ser liberal é por ser por um mercado regulado, é ser por um Estado forte. Mas um Estado que é forte naquilo que são as suas funções e não nas funções que não devia ter. E um Estado que garante que há concorrência entre os atores, que há direitos, liberdades e, portanto, é um Estado que proporciona as condições para que os outros possam agir em função da sua liberdade. E muitas vezes é interpretado como sendo algo que é deixar a selva funcionar. Não é de maneira nenhuma e não deve ser. Portanto, isso estou completamente de acordo com o que estás a dizer. Sim. Na prática, se quiseres, o que eu acho é que a desregulação e sobretudo a falta de assunção de poder dos reguladores, com honrosas exceções. Eu sou fã da Margaret Verstappen, sou fã do facto de ela ter procurado atuar, em particular na Europa. Eu acho que a Europa, desse ponto de vista, é dos poucos domínios em que a Europa tem dado exemplo,
ok? E eu acho que a assunção de poder e a assunção de direção clara, sem equívocos, que foi assumida pela Margaret Vestager na Europa, pela Comissária Europeia, é um exemplo raro, muito raro no mundo, e devia ser mais normal. Eu gostava de ver 4 ou 5 Margaret Vestager com valores, com espinha dorsal, e que defendessem o que tu acabaste de defender, que o Estado deve, com certeza, para todos os efeitos, garantir que a iniciativa privada é respeitada, mas que tem regras e valores, não é sem regras e sem valores. Claro. Queria-te fazer, até no âmbito desta conversa que estávamos aqui agora a ter, que é, tu tens uma empresa que proporciona aos teus clientes, e bem, melhorias significativas em termos digitais, e com essas melhorias, elas vendem mais, elas tornam-se mais, elas têm uma maior capacidade de escalar o seu negócio. Ou seja, isto é uma pergunta maldosa. Ou seja, e empresas como a tua são empresas muito boas, são empresas que eu gosto imenso, mas e que são milhões no mundo, acabam por proporcionar à economia e aos seus clientes armas para que eles se tornem cada vez mais fortes e muitas vezes quase únicos, ou seja, eles vão se tornando às vezes os donos de determinado tipo de mercados e vão em conta daquilo que o Murta dizia, que é quando alguém é demasiado poderoso, acaba por ter acesso a demasiada informação, se calhar a ter muitos dados e começar a colocar algumas questões em termos da nossa vida coletiva. Como é que tu vês isso? Não, eu vejo isso, Ricardo, é uma excelente questão. A informação que circula hoje, em particular nos bancos onde eu trabalho, muitas vezes, e não só, na sociedade em geral, o armazenamento de dados tem que ser trabalhado com muito cuidado. Porque cada vez mais nós deixamos aquilo que é a nossa pegada tecnológica em todo o lado. E essa pegada, se for combinada, como dizia o António Murta, se for combinada, consegue-se ter um perfil das pessoas de uma maneira que tem que ser lidado com muito cuidado. Eu vou dar um exemplo ao Ricardo que é bastante prático. Uma entrevista hoje, as equipas que fazem, no fundo, o recrutamento, analisam o perfil da pessoa social, muitas vezes o que dizem no LinkedIn. Portanto, a chamada, o que nós chamamos a pegada tecnológica que uma pessoa tem, é usada muitas vezes também para que se possa analisar até o próprio perfil da própria pessoa, coisa que no passado não existia. Portanto, o cuidado que se tem que ter com os dados hoje em dia e a forma que são usados é fundamental ter, no fundo, muita atenção como são armazenados, não podem ser, têm que ser bastante bem protegidos, estou a falar de dados, porque tem lá muita da nossa informação. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Eu no passado fiz um projeto que me deu bastante motivação pessoal, quando era novo, que foi o registro de cancro nos IPOs. Aquela informação é altamente crítica, portanto não pode sair dali, tem que haver medidas de segurança completamente ao máximo para que a informação não saia das bases de dados onde estão. Num caso de um banco, nenhum de nós quer que as nossas contas bancárias andem a circular pela internet. É impossível pensar numa coisa dessas. Portanto, a proteção de dados para mim é algo muito importante. As ferramentas, hoje em dia digitais, para responder à segunda parte da pergunta, quem tiver cada vez mais visão e acelerar neste mundo digital vai claramente ter muito mais vantagem relativamente àqueles que vão, no fundo, reagir de uma forma mais lenta. Portanto, isto é um trade-off, o acesso a dados no mundo digital ou não é algo que é, para mim, um ponto bastante crítico e no qual sempre tivemos muito cuidado como empresa e como sociedade. Muito bem. Gostava de fazer agora uma pergunta que se calhar aos dois, uma não, mais de uma, mas que mais rápidas, se calhar as respostas que penso são importantes. Nós, na vida moderna, as cidades são onde se concentram as pessoas e aquilo que, inclusive, hoje já mais metade da população mundial vive em cidades e tudo indica que em 2000, ou pelo menos indicava, antes disto, não sei muito bem o que é que será o mundo do futuro, mas tudo indicava que não demoraria muito tempo em que fosse 75% da população mundial a viver em cidades. Como é que vocês acham que
isto é para os dois, pode ser o Murta primeiro, depois o Renato. O que é que acham o que é que vai mudar na nossa vida enquanto cidadãos, enquanto turistas, enquanto visitantes, enquanto aqueles que usufruem da cidade, aqueles que trabalham na cidade? De que forma é que isto vai mudar e de que forma é que vai mudar a relação físico-tecnológica, ou seja, o virtual, que nós aprendemos, ficamos em casa e aprendemos que afinal há muito mundo que se faz por computador. Eu até tenho jantado com amigos por computador, com as famílias a jantarem, portanto, coisa que eu nunca tinha feito antes. E é bom. É interessante. Portanto, irei fazer isto depois de voltar à vida, espero eu, à vida normal, portanto, porque descobri que tinham coisas boas que nós não usávamos, já tínhamos ter usado antes. Portanto, o que é que vocês acham disso? Eu, antes de mais nada, acho que, pá, com todo o respeito pelo digital, adoro as ferramentas digitais porque elas têm de escalabilidade. O mais importante do digital é a escalabilidade. Termos assistido aqui uma parcela significativa, infelizmente não total, mas quase total, da escola tenha ficado digital em dias, com a capacidade de adaptação notável de professores e de alunos, demonstra bem a potência da escalabilidade do digital. O que eu mais gosto do digital é disso, é justamente da sua escalabilidade potencial, que é uma característica única, ok? Pá, mas nada como um excelente jantar de amigos, pá, a partilhar uma garrafa de vinho e uns queijos, pá, nada substitui isso. Pá. Portanto, eu se alguma coisa consigo antever é logo que a gente possa, eu tenho a certeza de que vai haver aqui um fenómeno que acontece normalmente quando algo é reprimido, de recuperação justamente de algum condicionamento, alguma repressão de uma forma espontânea, humana e perfeitamente compreensível. Tenho dificuldades em fazer futurologia sobre cidades ou sobre o que quer que se vá retirar desta crise. Deixa-me dizer-te algumas coisas, são pinceladas. No setor da saúde, que me é muito caro, acredito piamente que nós vamos implementar medicina digital, escalável, independente da geografia, não só em patologias infectocontagiosas, como foi o caso, mas em patologias crónicas que têm números avassaladores e que estão a ser tratadas em modo consulta. O modo consulta é um modo completamente não escalável, não funciona, é como tentar parar um rio com as mãos. Esta frase é do meu pai: não se pode parar um rio com as mãos, não funciona, tem de se construir uma coisa chamada barragem, que é escalável, e basicamente nós temos na saúde, sobretudo nas crónicas, tentado parar o rio com as mãos. Acredito que, como consequência direta daquilo que vimos acontecer nos últimos meses, dias, nós vamos assistir a uma alteração profunda da organização dos sistemas de saúde no mundo e em particular no domínio dos crónicos. No âmbito da saúde, no âmbito da educação, eu acho que esta crise foi uma enorme oportunidade de demonstrar o valor do digital enquanto suporte à educação. Eu não acho que isso necessariamente vá impactar de forma permanente o ensino dos jovens. Acho que pode acontecer, mas não será, do meu ponto de vista, o segmento da educação mais afetado. Acho que vai com certeza afetar o setor da educação contínua, o setor da educação durante toda a vida, porque ficou demonstrada, se é que era preciso demonstrar, o extraordinário potencial que existia e que estava escondido e que ficou de um momento para o outro à vista de todos. Ele era visível para quem usava Coursera, para quem usava edX, mas esses ainda eram uma fração do mundo. Com o que se passou nos últimos dias, uma enorme subpopulação do mundo, em particular no segmento jovem e também no segmento dos professores não tão jovens, utilizou a potência destas ferramentas.
sobre a distribuição no território, entre cidades e o assim chamado campo. Eu não consigo imaginar o que vai acontecer. Eu acredito que esta tendência agregadora das cidades talvez esteja influenciado nisto pelas leituras de literatura de ficção científica. Na literatura de ficção científica, que normalmente é premonitória, as cidades atingem um pico, ok? E a partir de determinado pico balcanizam-se e há um refluxo muito grande às comunidades mais pequenas, justamente para todos os efeitos, porque os meios telemáticos permitem uma proximidade que não necessita de ser necessariamente a proximidade da distância física. Acho que a concentração nas cidades não vai mudar no curto prazo, mas a médio e longo prazo eu acredito que vai haver um contramovimento, desde logo pelas razões que têm que ver com a falta de qualidade de vida nas próprias cidades, maiormente por via do trânsito, por via da saturação. Eu não imagino, finalmente, e isto é a última coisa que digo, o que vai acontecer nos transportes, mas devo dizer que me dei a pensar, por exemplo, e para um liberal, como tu disseste, este é um pensamento razoavelmente esotérico, mas até um liberal consegue pensar que o planeta tem limites, e devo dizer que dei-me a pensar se deveríamos permitir o número de viagens de avião que permitimos, se devíamos permitir que uma pessoa use Ryanair, ou seja, um avião, para fazer uma viagem de 2 dias. A pegada ecológica, usando o termo que já foi usado pelo Renato, desses 2 dias é enorme, é colossal, ok? E eu pergunto-me se nós não deveríamos fazer mais viagens, menos viagens de 10 dias, de 15 dias, e menos viagens tão curtas quanto aquelas que fazemos. Tenho consciência que este pensamento é um pensamento fortemente discutível, tenho a certeza que deveria e haverá muitas vozes dissonantes da minha, mas também tenho a certeza de que nunca, em tão curto espaço de tempo, se diminuiu de forma opressiva, porque foi resultado de repressão ou de opressão, as emissões de CO2 no mundo. E eu acho que isso vai dar que pensar a muita gente e acho que para todos os efeitos que talvez haja mudanças expressivas no setor da mobilidade e dos transportes que não conseguimos antever hoje, mas que vislumbramos, pelo menos. É o que posso dizer. Obrigado. Renato, 1 minuto, estamos mesmo... Sim, sim, é muito rápido. Da minha parte, queria só deixar aqui umas notas. A minha mulher está a dar uma aula, ela trabalha com deficientes, está a dar uma aula agora, na outra sala, via WhatsApp. Não foi fácil, no fundo, ter a coordenação preparada, no caso dela, para o teletrabalho. Foi mais fácil para nós, que somos mais tecnológicos, mas está a acontecer neste momento. Queria só partilhar mais um caso que tenho vivido. Temos amigos que foram médicos, que foram infectados. A situação nos hospitais não está fácil, como a gente vê na televisão, mas estão otimistas esses nossos amigos. Acho que têm feito muitos pedidos para oferecermos computadores. Não há computadores para toda a gente. Isto é um ponto importante, portanto, é um tema que eu acho que deve ser refletido no futuro. Numa situação novamente anormal, que espero que não venha a acontecer, acho que a população devia estar minimamente preparada para poder continuar, pelo menos, a ter aulas e a trabalhar. Acho que quando isto passar, os jovens vão entrar em festa, com a energia toda que andaram a reter dentro de casa. Vai haver muita festa nos teenagers e não só. E pessoalmente estou com vontade de voltar, portanto, este é o meu minuto, o mais depressa possível. E acho que vai acontecer 3 coisas, só para terminar. Aqueles que têm mais coragem vão voltar com segurança, como é óbvio. Aqueles que querem voltar e não podem porque os filhos estão em casa e têm que tomar conta deles porque não podem ir para a escola. E aqueles que querem mesmo ficar em casa em teletrabalho mais tempo. Portanto,
eu penso que o próprio formato das empresas no futuro vai ser bastante diferente. E é isso que nós, dentro da nossa empresa, estamos também a equacionar qual é o modelo de trabalho no futuro. E era isso que eu queria dizer e desejo um bom dia para todos da minha parte. Muito obrigado, e para terminar, muito obrigado a ambos. A conversa foi excelente, eu adorei, acho que as pessoas vão gostar também. E não tenho dúvidas numa coisa, porque esse até é o tema destas conversas, é que ouvir-vos, continuamos todos a ter esperança no futuro.